Olá, vamos começar agora a nossa aula sobre automação no Trello, com a ajuda da função Butler. Então, como é que funciona? Imagine se você pudesse controlar um robô para automatizar tarefas repetitivas na gestão de equipes e assim nunca mais perder tempo com essas tarefas repetitivas, ou pelo menos precisar apenas apertar um botão ou tomar uma ação muito simples para que uma sequência de atividades se realize automaticamente. Certamente você ficaria muito feliz e eu tenho certeza disso, porque lhe pouparia tempo, vai trazer produtividade para o seu dia a dia e para a empresa. Pois bem, com a função Butler no Trello, isso é possível, fazer exatamente isso que eu acabei de te falar. Mas o que é a função Butler? Deixa eu te explicar agora. O Butler, ele é uma ferramenta muito poderosa dentro do Trello que traz a possibilidade de automação de algumas tarefas em grupos de tarefas inteiras ou tarefas específicas. Com o Butler é possível criar botões, regras, com gatilhos e até comandos agendados para executar ações diferentes em seus quadros ou então nos cartões do Trello. Basicamente, é o robozinho do Trello que automatiza algumas tarefas. Então você já sabe, na aula anterior você aprendeu como utilizar a metodologia Scrum para realizar o gerenciamento das equipes que irão executar os processos empresariais, né? O gerente passa as tarefas e realiza a gestão da execução das pessoas que estão fazendo aquelas tarefas, com todos os prazos e orientações, assim como você aprendeu nas aulas passadas. Porém, você pode utilizar o Butler para automatizar algumas coisas que principalmente o gerente que vai gerenciar essas execuções tem que sempre estar fazendo de forma repetida, tá? Então vamos lá. Dentro do Trello, onde o Butler pode ser acessado? Então o botão ele pode ser acessado clicando lá na parte superior da tela. Você vai encontrar um botão aqui na parte esquerda que eu estou te mostrando. Você vai encontrar um botão chamado Butler. Ou também você pode encontrar esse botão no menu lateral do seu painel do Trello, tá? Lembrando que esse botão, ele tem, na versão gratuita, ele vai ser limitado a apenas alguns comandos, quantidade de comandos que você pode executar aqui no Butler, tá? Se você tiver a função gratuita. Na função paga, você ganha uma quantidade muito maior de comandos no Butler que você pode executar, tá certo? Então existem 5 tipos de comandos que podem automatizar ações dentro do Trello com a ajuda do Butler. A primeira são os botões de cartão. Eu vou te explicar melhor já já. Temos os botões do quadro. Temos também as regras que podem ser criadas. Além disso, temos os comandos agendados. E aqui, por fim, o comando de data de vencimento. Então, eu vou te explicar aqui adiante um pouco melhor sobre cada um deles. O comando botões de cartão. Você pode criar botões que estarão acessíveis em um cartão do Trello para executar uma série de ações. E aqui você pode visualizar, eu coloquei essa imagem aqui, que quando você criar lá no botão, você pode visualizar essa tela se você quiser criar esses botões dentro, para clicar nesses botões e acionar alguma ação automática dentro de um cartão que você criou no Trello. O cartão é uma atividade específica que você criou, a gente aprendeu a criar isso na aula passada. É um cartãozinho lá que vai ter uma atividade específica, que é o sprint lá, com a pessoa que vai fazer a atividade, os prazos, a descrição, vai ter tudo lá. Então você pode, num cartãozinho desse, criar algumas ações automáticas. Então, quais são as ações automatizadas que o botão de cartão, que é uma das opções que podem ser criadas com o Butler, ele pode automatizar? Basicamente mover ou arquivar um cartão. Então, se você quiser
em algum momento mover ou arquivar um cartão, você pode criar um botão e apenas apertando nele essa ação é concluída. Adicionar ou remover etiquetas e datas de entrega. Você também pode criar um botão que apenas um clique ele faz essa ação para você. Marcar datas de entrega como finalizadas. Você pode também, com essa função botões de cartão, você pode com apenas um clique marcar como o feito ou desmarcar itens de uma lista que está dentro lá do cartão para que o responsável faça. Você pode adicionar listas a um cartão apenas clicando nesse botão que você pode criar lá para encurtar os caminhos. E você pode também redefinir listas. Com os botões de cartão, você também pode adicionar ou remover membros de um cartão rapidamente com um clique, tá? Coisa rápida. Com os botões de cartão, você também pode, com um clique, adicionar comentários, remover cartões e modificar a descrição desses cartões. Então, basicamente aqui nos botões de cartão, você cria botões que, quando clicados, acionam determinadas ações de acordo com as suas necessidades no Trello. Temos aqui também os botões de quadro. Esses botões, eles basicamente ficam no quadro, não nos cartões, e eles estão acessíveis na parte superior do quadro, lá do Trello, para executar uma série de ações de nível superior nas listas especificadas, no caso, dentro daquele quadro. Então, basicamente, os botões de cartão executam ações em cartões específicos. Os do quadro executam ações mais amplas. Então, assim, para você entender, a lista do Trello são aquelas... na aula passada você viu que tem, dentro do método Scrum, a coluna, aquelas colunas verticais. Aquilo ali são as listas, aquelas colunas que tem a fazer, fazendo, feito, sabe? Essas colunas verticais são as listas do Trello. Os quadros o quadro é a tela inteira. Então, assim, quando você cria um botão de cartões, que nós acabamos de ver, você cria um botão dentro de cada cartãozinho que está dentro daquelas listas, daquela coluna. Cada cartãozinho seria uma atividade. Já quando você cria um botão de quadro para automatizar alguma coisa, você vai automatizar alguma ação para todos os cartões que estão dentro de uma lista, entendeu? Então é algo mais amplo. E aí te poupa muito tempo de algo que você teria que fazer cartão por cartão, você faz numa lista inteira, em todos os cartões dela. Então as ações do quadro incluem criar, que você cria o botão lá dentro do quadro, assim que clicar nele ele pode criar novos cartões com descrições em listas específicas, criar, arquivar ou reorganizar listas lá dentro do quadro, mover ou arquivar cartões dentro de uma lista específica. Também pode classificar cartões com algum botão. Você cria lá um botão de quadro e ele pode, dentro daquele quadro, classificar cartões em uma lista específica por data, nome, votos, campos customizados, etiquetas e de acordo também com o tempo em que aquele cartão está dentro da lista, tá certo? Então, a seguir aqui, e agora vamos ver as regras, que também são um dos comandos que podemos dar com o Butler. Então aqui você pode criar uma regra selecionando um gatilho em uma ação para seu comando. Quando a condição do acionador for atendida no Trello, o Butler executará as ações especificadas em nome do criador da regra. Ou seja, aqui se você realiza alguma ação, essa ação que você realiza no Trello você pode determinar ela como um gatilho, que quando essa ação é realizada, ela representa esse gatilho e isso vai desencadear outras ações no Trello. Ou seja, se você move um cartão para uma determinada lista, isso pode ser um gatilho que aciona outra ação que você precisa fazer sempre que remover um cartão para determinada lista.
Se você coloca um membro, algum membro dentro de um cartão para que ele execute ou acompanhe a tarefa, isso pode desencadear outra ação. Isso pode ser o gatilho para desencadear outra ação. Ou seja, você pode programar reações com base em gatilhos quando eles são acionados. Os gatilhos podem ser qualquer ação que acionam outra reação. Essa é o que chamamos de regra de automação. Então, seguindo adiante aqui, você também tem no Butler a possibilidade, o comando do calendário, que é basicamente, você pode programar comandos escolhendo um horário e uma ação que precisa ser feita regularmente naquele horário. O gatilho de um comando agendado é o horário que ele está definido para ser executado. Já a função de data de vencimento, que também existe no Bullet, ela funciona de uma forma um pouquinho diferente e pode ser complementar a outra função do calendário, a outra função de automação baseada no calendário, que é baseado no horário, né? A de data de vencimento é o seguinte: você seleciona, nesse caso, uma data para que determinada ação aconteça. Não é só um horário, é uma data. Aqui, nesse caso, é uma data. Por exemplo, chegou o dia 10, dia 15, dia 17, seja lá que dia for, acontece alguma coisa, ou então passou a data, ou está próxima dessa determinada data de finalização, de conclusão do objetivo daquele cartão. Você pode programar através dessa função para que algo aconteça quando aquela data chegar. Então perceba que tem que sempre existir um gatilho para que ocorra a ação de automação. Seja um botão que você precisa pressionar, ou então uma data, ou então alguma movimentação, alguma ação que você realiza no Trello e desencadeia aí outras reações, outras ações. Então aqui você pode, na função do calendário, como você pode ver aqui nessa imagem, tem o tag, que é o gatilho, e tem aqui as ações que vão ser desencadeadas depois desse gatilho, tá? E aqui na data de vencimento, basicamente quando uma data de vencimento chegar, algo acontece. Aqui é hora e aqui é data, tá? Acontece alguma outra ação. Então, pessoal, o processo é simples. Você vai entrar no Trello, tá? Você vai clicar lá no Butler, no botão Butler que fica acima ou no menu lateral, e aí ele vai abrir uma tela para você, e nessa tela você vai escolher qual é o gatilho que você quer utilizar, a função do Butler que você quer utilizar, seja botões de cartão, seja botões de quadro, sejam as regras, calendário ou data de vencimento. Vai escolher um gatilho que aciona determinada ação, que pode ser clicar no botão, arrastar alguma coisa, ou então agendar um horário ou uma data de vencimento, e a partir dessa ação são realizadas outras ações automatizadas. E aí você programa isso para que você não precise sempre ficar repetindo esses processos. Aí você vai falar: Thiago, mas como é que faz? Eu quero mais detalhes, eu quero mais tutoriais. Eu vou te passar aqui na aba Recursos desta aula, deste vídeo, alguns links onde você vai poder clicar e ir direto para a fonte, para o Trello. Por quê? Porque as ferramentas elas mudam de layout, o nome das funções mudam de posição, de lugar, de cor, coisas são incluídas, coisas são retiradas, e por isso que eu estou te mandando para o link original, porque se algo for atualizado, imediatamente eles atualizam nesses links que eu vou te mandar, e você vai ter sempre uma fonte atualizada direto da ferramenta, com o tutorial aprofundado de como você colocar em prática toda essa automação que eu te expliquei aqui, tá certo? Então olha aqui abaixo desse vídeo, é muito simples de fazer essa criação. Eu vou colocar, você vai vendo os links por ordem, tá? Para que você coloque isso, essa automação do Trello, de atividades do Trello em funcionamento. É importante frisar que só é preciso você automatizar as coisas no Trello quando o seu fluxo já estiver muito bem definido, o seu fluxo de processos
for um fluxo duradouro, que você sabe que não vai mudar durante um bom período de tempo, para que você não fique tendo retrabalho, tendo que mudar sempre as automações, fazer novas automações, porque o seu processo empresarial modificou por algum motivo. A maioria das coisas você não precisa automatizar, mas se você já tem processos muito bem definidos, a sua empresa já está nesse patamar superior de processos empresariais que você sabe que não vão mudar durante um bom tempo e você está gerindo uma quantidade grande de tarefas, uma quantidade relevante de equipes e quer aumentar a sua produtividade, aí você vai automatizar as tarefas com a ajuda do Butler, que é incrível, é uma funcionalidade muito bacana do Trello, que inclusive está sempre lançando outras funções dentro do Butler e dentro do Trello de forma geral.